Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Maria da Glória, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estudar sobre os encontros vocálicos e encontros consonantais e veremos as particularidades desses assuntos. Professora, o que são encontros vocálicos, né? São agrupamentos de vogais e semivogais. Lembra que as vogais são as letras A, E e O, e semivogais I e U. As vogais têm um som mais forte e as semivogais têm um som mais fraco. Vamos ver alguns exemplos de encontros vocálicos. A palavra caixa, nós temos uma vogal e uma semivogal juntas. Temos o encontro vocálico. Na palavra céu, também temos uma vogal e uma semivogal juntas. Na palavra poesia, temos duas duplas, a letra O e E, I e A. Na palavra saúde, temos uma vogal A e uma semivogal U. Na palavra chapéu, também temos a vogal E e a semivogal U. E na palavra pai, temos a vogal A e a semivogal I, juntas em uma palavra. Quando isso ocorre, nós temos um encontro vocálico. Os encontros vocálicos são divididos em 3. Quais são eles? Ditongo, hiato e tritongo. Nós vamos agora ver cada um deles detalhadamente. Primeiro, o ditongo. Quando é que uma palavra tem ditongo, professora? Quando nós temos uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, numa mesma sílaba. Para isso, nós temos que separar a palavra e verificar se uma vogal e uma semivogal vão ficar juntas na mesma sílaba. Se isso acontecer, nós temos um ditongo. Só que o ditongo ele é dividido em ditongo crescente, decrescente, oral ou nasal. Quando é que um ditongo é crescente? Quando a semivogal ela vem primeiro que a vogal. No exemplo abaixo, temos a palavra série. Dividimos, separamos as suas sílabas e vimos que tem duas sílabas, né? A palavra de sílaba. E na segunda divisão, na segunda sílaba, nós temos uma semivogal, a semivogal I, e uma vogal. Então, temos a semivogal primeiro que a vogal. Quando isso acontece, nós temos um ditongo crescente. Ditongo porque a semivogal e a vogal estão juntas na mesma sílaba, elas não vão se separar. E crescente porque a semivogal vem primeiro que a vogal. Ditongo crescente. Para um ditongo ser decrescente, a vogal tem que vir antes da semivogal. Temos aí a palavra pai. Na palavra pai, não se separa, né? Temos uma palavra monossílaba. O A vem primeiro, a vogal vem primeiro, depois a semivogal I. Temos um ditongo porque a vogal e a semivogal não vão se separar, vão ficar juntas, formando uma sílaba. E temos um ditongo decrescente porque a vogal vem primeiro que a semivogal. Quando isso acontecer, o ditongo é decrescente. Quando a semivogal vier primeiro, o ditongo será crescente. Agora, nós vamos ver um pouco sobre o ditongo oral ou nasal. Quando é que um ditongo é oral? Quando o som das letras da palavra sair pela boca sem qualquer obstáculo. Temos aí os exemplos das palavras pai e série. Quando a gente fala as palavras pai e série, nós abrimos a boca e o som sai completamente pela boca. Não há nenhum som nasal. Já no ditongo nasal, o ar sai tanto pela boca quanto pelas fossas nasais. Por exemplo, a palavra mãe e pão. Mãe e pão. Veja que tem um som
nasalizado. Lembra que o sinal gráfico do tio, que o tio não é um sinal de pontuação, é um sinal gráfico que nasaliza as vogais, certo? Quando houver esse sinal, geralmente haverá som nasal, certo? Quando isso acontecer, quando houver uma vogal, uma semivogal ou uma semivogal e uma vogal juntas na mesma palavra, na mesma sílaba, não se separar e na pronúncia de sua palavra o som sair tanto pela boca quanto pelas fossas nasais, o ditongo será um ditongo nasal. Agora nós vamos ver um pouco sobre o hiato. Quando é que acontece o hiato, professora? O hiato é a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes, uma vez que não há mais de uma vogal numa sílaba. Ou seja, quando há duas vogais que vão se separar e cada uma vai ficar numa sílaba, nós vamos ter um hiato. Aí temos dois exemplos, né? A palavra saída e a palavra poesia. Na palavra saída, vimos que as vogais A e I estão separadas. A na primeira sílaba e sozinha na segunda. Quando isso acontece, nós temos um hiato. A palavra poesia, o O e o E estão separados e o I e o A também estão separados. Duas vogais, quando se separam, temos um hiato. Tritongo, professora, quando é que acontece um tritongo? O tritongo são 3 letras em uma mesma sílaba. Ela pode ser tanto oral quanto nasal, vai depender da pronúncia. E essas letras, obrigatoriamente, tem que ter essa sequência: semivogal, vogal e semivogal. Tá? A primeira será semivogal, a segunda vogal e a terceira semivogal. Temos a palavra aí, Paraguai e quão. Paraguai, temos 3 sílabas. Na última sílaba, nós vemos que tem 3 letras juntas. A semivogal U, a vogal A e a semivogal I. Juntas na mesma sílaba, não se separam. Temos um tritongo. Para saber se é oral ou nasal, como é que a gente faz? Pronuncia. Paraguai. O guai sai todo pela boca, sem nenhuma obstrução, sem nenhum obstáculo. Então, nós temos um tritongo oral, que sai todo pela boca. Na palavra quão, nós temos também 3 letrinhas, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, juntas na mesma sílaba. Quão é uma palavra monossílaba com apenas uma sílaba. Essas 3 letrinhas não se separam, vão ficar na mesma sílaba, então nós temos um tritongo. Para saber se é nasal ou oral, a gente tem que pronunciar, né? Pronunciando a palavra quão, nós vemos que o som sai pela boca e também pelo nariz. E lembra que o sinal gráfico do tio, ele nasaliza a vogal? Então, já é uma dica para você identificar se a palavra ela é nasal ou não. No caso do quão é uma palavra nasal. Então, nós temos aí um tritongo nasal. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os encontros consonantais. O que são os encontros consonantais? São a sequência de 2 ou mais consoantes numa palavra. Como assim, professora? 2 consoantes em uma mesma palavra, juntas. Nós temos encontro consonantal. Vamos ver alguns exemplos. Na palavra trigo,
nós temos duas consoantes, T e R. Juntas na mesma palavra, temos o encontro consonantal. Fruta, FR. Clima, CL. Planeta, PL. Profeta, PR. E balde, LD. Certo? Se temos duas consoantes juntas, nós temos um encontro consonantal. Os encontros consonantais, eles podem ser classificados em perfeito, imperfeito e misto. Como é que eu vou saber se esse encontro consonantal, essas duas consoantes juntas, elas são perfeitas, imperfeito ou misto? Vamos ver agora. Observem esse quadro. Na primeira linha, nós temos encontro consonantal perfeito. O que é um encontro consonantal perfeito? São quando consoantes, elas não vão se separar, permanecem na mesma sílaba. Quando a gente vai separar a sílaba, elas vão permanecer juntas na mesma sílaba. Certo? Na palavra clara, quando a gente vai separar ela, o CL vai ficar junto? Não vai se separar. Então, nós temos duas consoantes juntas. Então, nós temos o encontro consonantal perfeito. Na palavra livro, na separação, o VR vai ficar junto. Então, nós temos aí um encontro consonantal perfeito. Na palavra próximo, da mesma forma, o PR não vai se separar, vai ficar na mesma sílaba. Daí, o encontro consonantal perfeito. E o encontro consonantal imperfeito? As consoantes vão se separar, cada um vai ficar na sua sílaba. Na palavra objeto, o B e o J, cada um vai ficar em uma sílaba diferente, o B na primeira e o J na segunda. Nós temos aí o encontro consonantal imperfeito. Na palavra corpo, o R e o P também vão se separar. Cada um vai ficar numa sílaba. Nós temos aí o encontro consonantal imperfeito. Na palavra magnífico, da mesma forma, o G e o N vão se separar. O G vai ficar na primeira sílaba e o N na segunda. E quando é que eu tenho, professor, encontro consonantal misto? Quando nós temos, os dois, o perfeito e o imperfeito, juntos, na mesma palavra. Vamos ver aí na palavra destro. Na palavra destro, nós temos o S e o T, que eram juntos, cada um vai ficar numa sílaba, não é? O S vai ficar na primeira e o T vai ficar na segunda. Então, aí nós temos o encontro consonantal imperfeito. Porém, na segunda sílaba, o TRO, temos outro encontro consonantal, o T e o R, que eles não vão se separar. Então, aí nós temos o encontro consonantal perfeito, certo? Numa mesma palavra, nós vamos ter o encontro consonantal imperfeito e o perfeito. Na palavra distraído, o S e o T vão se separar. O S vai ficar na primeira e o T vai ficar na segunda. Aí, nós temos o encontro consonantal imperfeito. Já na segunda sílaba, nós temos o T e o R. O T e o R é o encontro consonantal perfeito, porque eles não vão se separar, eles estão na mesma sílaba, os dois estão na segunda. Quando acontece de termos um encontro consonantal perfeito e imperfeito na mesma palavra, nós temos o encontro consonantal misto. Lembrem-se disso, tá? Na palavra filtragem, da mesma forma, o L e o T vão se separar. O L vai ficar na primeira, o T vai ficar na segunda. Só que na segunda sílaba, nós temos também o T e o R, que não se separaram. E são duas consoantes. Quando isso acontece, nós temos o encontro consonantal perfeito. E na palavra filtragem, nós temos o encontro consonantal imperfeito e o perfeito juntos. Quando isso acontece, nós temos o encontro consonantal misto. Nós também temos o encontro consonantal fonético, ou conhecido também como dífono.
Quando ele acontece, né? Ele acontece quando a consoante X, lembra dos fonemas, assume o som do KS. KS são duas consoantes, ó. Uma consoante, X, assume o som de duas consoantes, correspondendo assim a dois fonemas, dois sons consonantais. Aí temos alguns exemplos aqui de encontros consonantais fonéticos. Na palavra táxi, nós temos 4 letras e 5 fonemas. Por que 5? Porque o X aí representa o som do K e do S. Então, aumentou, né? Mais uma letra. Uma consoante, a consoante X, com o som de duas consoantes, certo? Quando isso acontece, nós temos um encontro consonantal fonético, porque uma consoante representa o som de duas consoantes juntas em uma letra só. Então, aí nós temos um encontro consonantal fonético de som. Na palavra axila, nós temos 5 letras e 6 fonemas. O X representa o som do KS. Oxigênio, 8 letras, 9 fonemas. Boxe, 4 letras e 5 fonemas. E oxidação, 8 letras e 9 fonemas. Agora nós vamos praticar. Aí temos a questão 1 e 2, certo? Para vocês copiarem e registrarem no caderno de vocês. Primeira questão, separe as sílabas de todas as palavras e classifique os encontros vocálicos em ditongo, tritongo ou hiato, crescente ou decrescente, oral ou nasal. Para vocês saberem se a palavra é ditongo, tritongo ou hiato, vocês vão ter que separar, certo? Aí na questão A, eu já respondi aí de vermelho. Na palavra jamais, nós temos 2 sílabas, eu separei aí, já e mais. O encontro vocálico que nós temos nessa palavra é as letras A e I. Vogal primeiro, depois a semivogal. O som maior para o menor. Logo no começo, nós vemos que temos um ditongo aí, porque as duas letras, a vogal e a semivogal, elas não se separaram, ficaram na mesma sílaba. Então, nós temos um ditongo. Para saber se é crescente ou decrescente, temos que saber qual vem primeiro, a vogal ou a semivogal. Na palavra jamais, a vogal vem primeiro, depois a semivogal. Do som maior para o menor, ele vai regredir. Então, vai ser o ditongo decrescente. Para saber se ele é oral ou nasal, a gente tem que falar a palavra jamais. O som vai sair todo pela boca, sem qualquer interrupção. Quando isso acontece, nós temos um ditongo oral. Então, aí a letra A, nós temos um ditongo decrescente oral. Já respondi aí para vocês, aí vocês vão ter que fazer seguindo esse modelo, a letra B, C, D, E e F, certo? Na número 2, separe as sílabas de todas as palavras, novamente, né? E classifique os encontros consonantais agora. Você vai ter que dizer aí, separando as sílabas e depois dizer se é um encontro consonantal perfeito, imperfeito ou misto, certo? Qualquer coisa, gente, podem voltar o vídeo, ver quantas vezes for necessário, façam as anotações no caderno de vocês. É um assunto novo, então vocês vão ter que repassar todo o assunto para o caderno, vão dando as pausas para poder copiar, certo? Essa atividade eu quero que vocês façam do mesmo jeito que a gente está fazendo em todas as aulas. Copiem, respondam, mandem para mim, certo? Qualquer dúvida, podem me procurar. E até a próxima aula. Um abraço para todos.